Você já tentou ler um livro para a sua turma e pareceu que as crianças não estavam interessadas ou não prestavam atenção? Isso é muito comum, mas nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como iniciar a leitura na educação infantil e fazer aos poucos com que as crianças se encantem pelos livros e aos poucos tornar isso um hábito. Meu nome é Luana, eu sou professora da educação infantil e nesse canal eu compartilho dicas que vão facilitar a sua vida, a sua rotina na educação infantil. Se você também acredita que a leitura muda vidas, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal para não deixar de acompanhar os próximos vídeos que virão. Primeira dica: nem sempre prestar atenção significa não ouvir. Às vezes as crianças estão por ali mexendo em alguma coisa, brincando, cutucando outra criança, mas ela está ouvindo a história que você está contando, o livro que você está lendo. E muitas vezes você perguntar alguma coisa sobre aquela história, aquela criança que não estava prestando atenção, que estava envolvida com outra coisa, ela saberá responder. Muitas vezes a criança que não está necessariamente ali sentada e ouvindo, ela não é a criança que não está absorvendo nada. Ela pode sim estar prestando atenção e absorvendo a leitura que você está fazendo. Dica número 2. Leitura é rotina. Crie o hábito de ler para a sua turma todos os dias e tenha horários fixos para isso, para que você possa se organizar e para que as crianças também saibam que aquilo é um passo da rotina delas. De preferência, tenha essa rotina exposta na sala para que traga confiança, previsibilidade para as crianças, para que elas saibam passo a passo do que vai acontecer e dentro dessa rotina inclua a leitura. Quanto mais contato com os livros, mais a criança aumenta o seu repertório, o seu vocabulário, o seu tempo de concentração, a sua criatividade. Leitura é rotina. As crianças precisam que leia para elas todos os dias. E muitas vezes essas crianças, elas não têm esse hábito em casa. As famílias, elas muitas vezes não oferecem essa oportunidade às crianças. Então, na escola, nós devemos cultivar esse hábito tão importante. Número 3. Histórias curtas, interativas e preferencialmente de repetição para começar esse hábito de leitura. Principalmente com crianças bem pequenas, até os 3 anos e 11 meses. 4 anos. Dê preferência por iniciar por histórias curtas, que precise de um tempo de concentração menor, e também histórias de repetição. Algumas sugestões de livros de repetições ou livros curtos que vocês podem usar na sala de vocês para iniciar esse processo de leitura é Muito Cansado e Bem Acordado, de Susanne Strasser. Não sei se pronunciar assim. Uma Lagarta Muito Comilona, de Eric Carle. Esse livro ele fala sobre a metamorfose da borboleta, ao mesmo tempo que dá para trabalhar alimentação saudável, dia das semanas, enfim, uma infinidade de possibilidades. Uma outra sugestão que eu amo é O Gato Pete, Eu Amo Meu Tênis Branquinho. As crianças costumam amar esse livro e eu sempre converso com elas a partir dele sobre situações que precisamos chorar e situações que precisamos conversar. São alguns exemplos de livros curtos, livros que trazem essa repetição ou uma sequência de fatos, e são livros que as crianças costumam se interessar muito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns links de livros que eu indico que podem te ajudar a começar esse processo de leitura com a sua turma da educação infantil. São livros testados, livros que eu conheço, livros que eu já uso com a minha turma e que eu indico bastante para vocês. Número 4. Encantamento e mistério.
Faça com que a criança, ela se interesse, ela tenha vontade de ouvir a história. Se você não fazer um mistério, um encantamento, fazer com que a história seja uma coisa qualquer, a criança também não vai se interessar. Então, faça com que a história ela seja um evento do dia. O professor ele precisa contar a história de uma forma da linguagem da criança. Faça falas diferentes para os personagens. Ora fale baixo, ora sussurre, ora grite, fale alto. Isso faz com que chame a atenção delas e que prenda a atenção delas para que elas tenham um tempo de concentração maior e se interessem em ouvir a história. Crie sons das situações que acontecem durante o roteiro da história, o contexto, e convide as crianças a também fazerem os sons, a também participar, por exemplo, o som da chuva, o som do passarinho, o som de algum animal que aparece na história, enfim, convide as crianças a participar, que elas com certeza terão mais interesse em estar ali. Número 5. Foi exatamente o que eu já falei no ponto anterior. Convidar as crianças a participar da história. Se um personagem chegou, convide elas a bater na porta, fazer o som batendo no chão. Se houve um barulho da chuva, convide elas a fazer o barulho da chuva, o barulho de um animal, repetirem os sons, imitarem gestos. E é justamente aí que as histórias de repetição, elas são muito usadas, porque as crianças elas já sabem o que vai acontecer, porque a história de repetição, ela traz um novo contexto, porém retomando o contexto anterior. E a criança pequena, ela costuma gostar muito de previsibilidade. E é isso, a história de repetição, ela traz esse contexto de previsibilidade para a criança. E por fim, a dica número 6. O mesmo livro, ele pode ser lido mais de uma vez. Ele pode ser lido várias vezes. Precisa necessariamente ler o mesmo livro dias seguidos, mas a criança, quando escuta uma mesma história mais de uma vez, ela percebe novos detalhes, ela antecipa falas, ela se envolve mais, porque ela já sabe o que tem ali. Você pode contar a mesma história também de formas diferentes. Uma vez com o livro, outra vez com fantoches, outra vez com personagens de sucatas. Enfim, criar uma nova forma de contar a mesma história. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e deixar seu comentário. Me indica algum livro que pode ser que eu ainda não conheça. Eu amo literatura infantil. Sempre estou atualizando a minha mini biblioteca. Então me indica aqui nos comentários um livro que você gosta muito. Não se esqueça, tenha paciência. Nós estamos cultivando uma sementinha, então o processo é um processo de formiguinha, é um processo duradouro. E a atenção da criança cresce a partir da oportunidade. Dê a oportunidade da criança manusear livros, pegar e ouvir histórias todos os dias. Traga as histórias dentro da rotina, faça mistérios. Faça com que a história ela seja um momento esperado pelas crianças durante o dia.